Saudações amigos da TV Amergues. Hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre os pensamentos de Joana de Ângeles acerca do sofrimento humano e nós gostaríamos de começar as nossas reflexões fazendo uma breve leitura de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento. É do capítulo 27, o item 12. Diz assim: se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar e outra das tribulações cuja causa é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos, se veria que esta suplanta em número sobre a primeira. É, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Não é menos certo que essas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus e que, se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassarmos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequências dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocarmos limite à nossa ambição, não temeremos a ruína. Se não quisermos subir mais alto do que podemos, não temeremos cair. Se formos humildes, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Se praticarmos a lei de caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos e evitaremos as querelas e as dissensões. Se não fizermos mal a ninguém, não temeremos as vinganças e etc. Então, a partir daqui, a gente já pode começar a refletir o quanto nós de fato somos os agentes das situações que se nos apresentam enquanto sofrimento e que dessa maneira nós também temos plenas condições de trabalhar em prol da superação dessas mesmas dores e sofrimentos. Mas antes disso, talvez seja importante a gente pensar que com relação ao sofrimento nós temos duas questões. A primeira é justamente o fato de sofrer a ação de algo, a ação do mundo, seja a dor, a perda física ou psicológica, a sensação do frio, do calor, algo que nos afeta gerando qualquer sensação limitante, desconfortável, impeditiva. E, por outro lado, a nossa atitude com relação a isso, a nossa opção de como nós podemos lidar com aquela situação, seja através da aceitação, da resistência, da força interna, da compreensão e percepção da realidade e pela vivência da dor, que a gente sabe que nós lidamos diferentemente com a dor, né? Uns lidam melhor do que outros, e a vivência interna, porque para alguns semelhante situação é causa de sofrimento e para outros não. Então a nossa vivência interna do sofrimento também se diferencia muito. E é importante nós considerarmos que na mente se encontra a condição fundamental na postura de nós nos relacionarmos com a dor. A Joana vai nos ajudar a compreender a respeito do apego, sendo o apego uma identificação do eu com a realidade. O Espiritismo nos auxilia muito a compreender que nós somos seres espirituais e que há o mundo da impermanência e o mundo da permanência. O que é permanente? É o espírito, a mente, os valores, aquilo que permanece. E o que é impermanente? A matéria transitória, o universo em constante movimento. Mas quando nós nos identificamos com uma realidade impermanente, essa é uma cilada, uma armadilha de sofrimento. E especialmente quando a gente fala daquilo com o que a gente mais se identifica na encarnação, que é o próprio corpo físico.
Então, a identificação com o corpo é uma verdadeira armadilha nesse sentido. E importa dizer que toda vez que nós nos identificamos muito com alguma coisa, nós ativamos o seu oposto. Quando a gente se identifica com algo, a gente compra o oposto junto. Exemplo disso, se eu me apego muito à beleza física, eu vou sofrer com a feiura. Se eu me apego muito à juventude do corpo físico, eu vou sofrer com o envelhecimento. Se eu me apego à saúde do corpo físico, eu vou sofrer com o processo de adoecimento e assim por diante. Então, a gente pode dizer que o apego é uma má compreensão da realidade. É uma identificação com uma realidade que não me pertence, que é transitória. Seja ela o capítulo da morte, da beleza, da doença, de uma condição material qualquer. Por isso que se fala tanto naquela palavra difícil que eu acho tão bonita, que é imperturbabilidade na impermanência. É o não se perturbar diante das coisas transitórias, das coisas impermanentes. A gente sabe que a nossa consciência é limitada e que nós trazemos marcas e nós ficamos presos a essas marcas. Nós temos a nossa verdade particular, que são essas nossas marcas psíquicas, e temos uma verdade generalizada permanente, que é essa verdade maior. Mas quando a gente tem um apego a marcas psicológicas, sejam elas, por exemplo, a experiência de ter sido traído, ou a experiência de ser muito apegado à figura materna, esse apego faz com que nós não abramos espaço para outras possibilidades. É claro que a gente precisa considerar que o apego ele dá uma base para a constituição da nossa personalidade atual, que a gente chama de ego, né? Ele dá uma base para a constituição do ego, a ligação do bebê com a mãe, com as figuras parentais no estágio primitivo do desenvolvimento é muito importante. Esse apego ele é necessário. A gente precisa dessa relação tão próxima, tão intensa, para que nós nos reconheçamos no espelhamento com o mundo. Mas, a partir do amadurecimento, conforme nós vamos crescendo, nós precisamos ir compreendendo que esses elementos estão em nós. Quem vive muito apegado não confia em si mesmo e segue buscando sempre fora de si a realização de si, em espaços, em situações, em realidades fora de si mesmo, como se fossem uma extensão de si. Então, por isso que a gente pode dizer que toda forma de apego traz dependência e aprisionamento em algum nível. E a libertação consiste em compreender as coisas e superar as ilusões da mente. Sendo que é importante nós considerarmos que a compreensão racional tem as suas limitações. Emocionalmente, nós nos contradizemos. Muitas vezes a gente sabe o que nos faz mal e não conseguimos deixar de fazer. Porque existem questões internas mais fortes, conteúdos internos mais fortes, né? E muitas vezes, se a gente tem um ego mais frágil, mais infantil, nós vamos ter ainda por cima uma autoimagem inferior, uma baixa autoestima. E uma gratificação infantil não abre mão das suas verdades. Aí a gente vê algumas fantasias que são verdades internas e que fantasias que têm uma força muito grande, quase que uma força e uma autonomia dentro de nós. Então, é importante que nós tenhamos uma compreensão não só racional, uma compreensão maior, uma compreensão que se dê a nível de self, como a psicologia de Jung vai tratar e como a Joana de Ângeles aborda tão profundamente. O self, que é o nosso eu divino, deve aos poucos transcender esse eu pequeno, que é o ego, e se reconhecer como um eu divino. Então, aos poucos, a caminhada é de que nós possamos reconhecer que até mesmo o ego
é ilusório. Até mesmo essa nossa personalidade atual, que parece tão forte, é transitória, visto que nós somos espíritos e já tivemos inúmeras reencarnações e em cada uma delas a gente constrói uma personalidade nova. Então essas personalidades também são transitórias, são importantíssimas, mas são transitórias. Então poder reconhecer que o nosso eu divino mais profundo é a nossa essência e que esse ego é apenas transitório, também é muito importante para que nós possamos suportar as dores e os sofrimentos com que o nosso ego tem que lidar na atual encarnação. Como exercício para começar esse caminho de superação, a Joana vai nos ajudar a compreender que é importante abrir espaço para questionar, relativizar as coisas, olhar para a gente. A velha questão do conhece-te a ti mesmo, né? A psicologia da Joana de Ângelis vai trabalhar justamente nesse quesito de olhar para si, para procurar conhecer a si mesmo, conhecer os seus processos internos, começar a nos ocupar de nós mesmos, sem julgamento, mas também sem desculpismo, né? Não é desculpar as nossas faltas, mas também sem ficar nos criticando, nos julgando por essas mesmas faltas, buscando compreender não só a realidade de fora, mas também a realidade de dentro. Por que tal coisa me ocupa tanto e consome tanto as minhas energias? O que de meu está depositado nisso? O que eu coloco nisso? E o que tem em mim? Mesmo que nós não consigamos responder num primeiro momento, se nós levarmos a sério, deixando vir a emoção, olhando para isso, em algum momento as coisas começam a se resolver e o sofrimento começa a acabar. Porque o conhecimento não se dá pelo ego. Esse é que é um ponto muito importante. A gente acha que controlando determinada situação, a gente vai esgotar ela. Que ruminando acerca de um determinado problema, a gente vai encontrar a saída desse problema. Mas, na verdade, na maioria das vezes, quando a gente consegue colocar esse problema de lado e desfocar a mente daquilo para focar em outras coisas, a própria vida e essa sabedoria interna que nós temos mostra uma saída que quando nós estamos focados naquilo, tentando encontrar, muitas vezes a gente não consegue. Então nós temos a ilusão de que nós controlamos alguma coisa, quando na verdade nós não controlamos direito nem a nós mesmos. Então poder compreender isso e deixar essa sabedoria interna fluir, né? Reconhecer que esse conhecimento não se dá pelo ego, permite que o nosso inconsciente possa nos transmitir, no momento oportuno, a saída para aquela situação, a saída para aquele problema. E aí, quando a gente vê, as coisas começaram a se modificar, as coisas começaram a mudar. Então, a partir disso, a gente pode dizer que a mentora Joana de Ângelis, ela vai, no livro Plenitude, fazer uma análise bastante interessante acerca de conhecimentos trazidos pelo budismo e dando um entendimento, uma reflexão muito própria dela, da psicologia espírita. Ela vai nos relembrar as 4 nobres verdades, de que Buda fala com maestria, e também os 8 caminhos para a superação do sofrimento, que a gente fala também em aulas do curso da psicologia da Joana de Ângelis, do capítulo introdutório, aqui do YouTube da Mergs, mas que de uma maneira rápida nós vamos apenas relembrar agora. As 4 nobres verdades são: o sofrimento existe, o sofrimento acaba, o sofrimento tem causa, parênteses, essa causa é o apego à impermanência, e há 8 caminhos para a superação do sofrimento. Esses 8 caminhos consistem em perceber corretamente, perceber a realidade corretamente, recolhendo as nossas projeções, percebendo as coisas como elas são, mesmo que seja difícil para a gente admitir que elas sejam de tal forma.
né? Como é que nós reagimos, o que nos mobiliza, que valores nós colocamos nas coisas, como nós lidamos com as coisas, com as pessoas, viver no presente, nem no passado, nem no futuro, ou presos a julgamentos. E a Joana orienta que as práticas de meditação, práticas espirituais, preces, a própria prática da caridade, né, de viver a dor do outro, da solidariedade, isso vai ajudar a desenvolver a capacidade de ter uma percepção correta. Esse é o primeiro caminho, a percepção correta. O segundo é o sentir correto, ter a sensibilidade com relação ao outro, perceber o tempo do outro, esse exercício de valor, de respeito, de dar valor às pessoas, às situações, poder tomar consciência de que nós somos afetados pelo mundo e nós também afetamos o mundo, mesmo que nós não queiramos ou que nós possamos não nos dar conta disso, mas essa relação ela existe. E quanto mais a gente puder se abrir para isso, conhecer a nossa natureza e a natureza do outro, a gente vai garantir que essas relações se deem da melhor maneira possível, né? Então, o terceiro caminho seria o pensar correto. A gente sabe que a mente é de uma natureza fugidia, de uma natureza inquieta, que não reflete a essência do eu. Educar a mente, então, seria justamente esse terceiro caminho da superação do sofrimento. Porque a gente sabe que nós não somos donos de nós mesmos e nós devemos trabalhar para um dia nos tornarmos senhores do nosso reino interno, visto que o pensamento também é um tipo de matéria que reveste o espírito, né? Nós sabemos pelo espiritismo também o quanto esse pensamento, ele tem forma, as ditas formas pensamento, então o quanto nós podemos modelar isso também, essa matéria muito sutil. Por isso a importância de nós nos apropriarmos da mente e fazermos bom uso dela. Ela também é um sistema de funcionamento por onde o espírito vai se expressar e se manifestar. O que nós vibramos, o que nós pensamos dá forma ao mundo. Então, de novo, a questão de desfocar dos problemas e de alimentar as coisas boas nesse sentido. O quarto caminho é o agir corretamente. A ética, o compromisso com os valores morais, o esforço para mudar as más tendências, agir e não reagir diante de uma provocação ou de alguma situação difícil. Depois, o falar correto, o compromisso em educar a fala, ouvir mais. O Emmanuel já dizia para o Chico Xavier, né, melhor não falar do que falar demais, porque a fala, ela materializa o pensamento. Então, a gente precisa observar que maneira nós usamos para nos expressar, né? Será que nós conseguimos esperar o outro terminar de falar antes de dar a nossa opinião? Aquela ansiedade que faz com que nós falemos demais. Então, educar a fala também é um dos caminhos para a superação do sofrimento. Depois, nós temos o modo de vida correto. A Joana vai dizer que a mudança moral começa pela mudança de hábito. Tanto os cuidados com a gente mesmo, com o nosso corpo físico, em comer, se cuidar, dormir, se agasalhar, não fumar, não beber, né? Eu gosto de lembrar aquela situação do Divaldo, onde perguntam para ele se ele não fumava porque é espírita, e ele diz que não fumava porque é inteligente, né? Então, reconhecer aquilo que nos favorece e aquilo que não nos favorece. Se a minha tendência é falar demais, que eu procure falar um pouco menos, se a minha tendência é ter dificuldade para falar, eu poder exercitar então a fala, mas de qualquer maneira mudar por conhecer o que me favorece, sem esperar que a realidade externa precise se impor. O que a gente quer dizer com isso, né? Que se eu puder parar de fumar
porque eu reconheço que isso vai me fazer mal, eu não preciso esperar o advento de um enfisema pulmonar para eu me dar conta que eu preciso parar de fumar. E às vezes nem isso, mas que a gente possa então tomar as decisões corretas, escolher um modo de vida correto antes que a realidade externa precise fazer isso por nós. Porque a gente sabe que ela faz, né? Mais cedo ou mais tarde, justamente a lei de retorno vai fazer esse movimento. E isso não tem a ver com valores da sociedade, são cuidados consigo. Temos também o esforço correto. É interessantíssimo quando Jung vai dizer que a preguiça também é um sintoma, porque falta energia para algumas coisas, mas nós temos um excesso de energia para outras coisas. Então, poder refletir se está tão difícil para eu iniciar um determinado projeto, por quê? Que força em mim está querendo que eu não faça isso? Porque às vezes parece tão difícil iniciar um novo projeto, mas tem um monte de energia para fazer outras coisas. Então existe uma força interna nossa que atua ou a nosso favor ou contra nós. E nós precisamos identificar isso para fazer esse esforço correto na direção daquilo que nós almejamos. Então, começar a nossa mudança moral pela mudança nos pequenos hábitos. E por fim, nós temos a atenção e o cuidado correto, que é uma atitude cuidadosa consigo, com o outro, com a vida, estar atento amorosamente a esses cuidados. Então, que nós possamos refletir acerca desses caminhos da superação do sofrimento, para que nós possamos construir uma vida mais harmônica e encontrar aquela felicidade tão almejada por todos nós. Desejamos a todos um bom período e nos vemos na próxima atividade com Joana de Ângeles. Fiquem em paz.